A primeira pessoa a ser beneficiada quando nós trabalhamos em alto nível, nós buscamos trabalhar em alto nível, é você mesmo. Esteja você fazendo um trabalho que você não gosta, esteja você trabalhando numa empresa que você está doido para sair, esteja você fazendo uma função que você acha que você poderia estar fazendo uma função melhor, não importa, não importa. Às vezes, a única oportunidade que vai aparecer para você vai ser aquele emprego chamado emprego pouca grana e muito trabalho. Ou seja, o dinheiro é pouco, mas em compensação, o trabalho é muito. Ninguém se torna capitão do navio sem conhecer o navio por dentro. Ninguém se torna líder de uma empresa sem passar pelas... ou vai passar pelos perrengues, ou vai passar pela escala até chegar lá. Não vai ter jeito. Eu fico, às vezes, agoniado quando vejo estudantes de administração preocupados como vai ser daqui para frente, como vai ser depois que eu me formar, como é que vai ser. Eu digo a você uma única coisa, se eu pudesse te dar uma dica do fundo do meu coração é o seguinte: faça as coisas bem feitas, começa fazendo desde agora que você está estudando. Faça bem feito, faça de coração, sabe? Porque nós vamos então começar a criar o hábito de sermos competentes. Nós vamos criar o hábito de adquirir o vírus da competência, o vírus da excelência. Porque quando a excelência ela está nas nossas palavras, ela está nas nossas ações, ela está nos nossos pensamentos, no nosso comprometimento com aquilo que a gente faz em relação à nossa carreira, acredite, não vai ter nada que vai parar você. Porque nós, sabe, as oportunidades necessariamente elas começam a aparecer. E se elas não aparecerem, nós as criaremos por meio do empreendedorismo. Por isso que a excelência precisa estar. Eu sou professor de música, a excelência precisa estar na maneira como eu pego o instrumento aqui e eu toco. Que eu vou solar aqui, vou fazer, do tempo que eu vou ficar aqui treinando, por exemplo, às vezes estudando. Horas e horas. E estou criando cada coisa, cara, fazendo concerto, fazendo partitura, escrevendo concerto, escrevendo peça. Eu tenho 8 concertos escritos, né? Tenho aí uma série de peças escritas para orquestra de violões, tudo sou eu que faço, tudo sou eu que escrevo. É o preço que você paga agora da excelência. Agora, quando eu recebo os ganhos disso, diferente, por exemplo, de um cara que dá aula de violão normal, sem pensar às vezes no cliente, é complicado. Então, as recompensas elas vão existir tanto para quem é empregado quanto para quem é empreendedor. E para isso a gente precisa virar um pouco também a chave da forma como nós olhamos para o nosso trabalho, da forma que nós olhamos para o nosso emprego, da forma que nós olhamos para aquilo que fazemos. Se o que nós fazemos, nós podemos enxergar como algo que eu faço para os outros, ou eu posso enxergar como uma injeção de algo importante que essa pessoa precisa e que somente eu posso fazer da forma que eu faço. Muitas pessoas dão aula de música. Bom, eu não dou aula de música. O que eu faço envolve amizade, grupos, interação, sabe? O que eles mais querem, sabe? O que eles querem fazer. Então nós vamos atrás para dar isso a eles e dar isso com qualidade. Qual pai que não quer ver seu filho tocando no Festival de Inverno do Igor Martins? Os meus foram tocar lá. Muitos músicos não conseguem fazer isso. Mas como que nós conseguimos motivar um grupo de adolescentes a pegar um instrumento com 2 anos, criar um know-how para ir parar lá no Festival de Inverno, junto com a Orquestra Sinfônica, mas quem tocar lá no palco principal? Cara, se nós não fizermos cada aula, a aula, e um pouco de motivação a cada dia, e fazer essas pessoas sonharem junto com a gente não chega. Não chega lá. Hoje eu passei, por exemplo, o dia inteiro fazendo produção musical aqui no computador. E fazendo também a outra metade do dia foi para preparar a aula de hoje. Veja que muitas vezes a recompensa financeira que você vai ter pelo esforço que você está tendo hoje não chega aos pés da dor de cabeça que às vezes aquilo vai estar te dando. Eu posso chegar até dizer, o que a Multivix está me pagando não está valendo o esforço que eu estou fazendo hoje. Se fosse o caso, né? Vamos imaginar. Mas a pergunta é, eu estou fazendo só por causa disso? Porque se for só por causa disso, então as minhas motivações elas estão muito limitadas. Agora, se eu estou fazendo isso pensando também em mim, no meu lado profissional, quanto que eu posso crescer com tudo isso, porque a vida não para hoje. Enquanto nós estivermos vida, existe o amanhã, existe o depois de amanhã, existe a semana que vem. Como é que você quer estar daqui a 10 anos
quanto aos seus valores profissionais, quanto àquilo que você acredita ser realmente a parte mais motivacional da sua vida. Se nós não motivarmos a nós mesmos, ninguém conseguirá fazer, e recompensa nenhuma será suficiente. Para a pessoa que pensa pequeno, para a pessoa que não tem um coração agradecido, para a pessoa que tem um coração somente pensando na metade do copo vazio, você pode dar as recompensas que você quiser, nunca será o bastante. Talvez você não conheça uma pessoa para quem você deu um presente, aquele presente te custou muito, foi difícil para você fazer aquele agrado para aquela pessoa, e a pessoa pegou aquele agrado e fez como se aquilo não valesse absolutamente nada. Talvez você já tenha passado por uma situação como essa. É ou não é terrível você ter uma pessoa que não tem um coração agradecido? Então, recompensas, sejam elas quais forem, se nós não desenvolvermos também nas nossas equipes, nas nossas empresas, pessoas que tenham corações agradecidos, pessoas que tenham maturidade emocional, inteligência emocional desenvolvido bastante para entender essa conexão que vai acontecer, e isso depende muito do que nós vimos no RH1, não vai passar de números. Não vai passar de números. Por isso que o composto do RH é essa conta de inúmeras variáveis. A gente faz avaliação de desempenho para decidir o que nós vamos fazer para melhorar, né? E no momento que a gente melhora, o que vem depois para coroar isso? Recompensa, incentivo para aqueles que fazem a coisa acontecer, que muitas vezes precisam, porque senão a coisa anda. Se você não diz para sua esposa que você a ama sempre, cotidianamente, vai chegar um momento que ela corre o risco de duvidar. Se você não coloca no teu relacionamento pessoal, teu casamento, variáveis, agrados, coisas, mimos, coisas que são importantes para o seu marido, para sua namorada, para alguém que você gosta constantemente, verdade ou não é que as dúvidas vão começar a surgir e esse relacionamento ele começa a passar por altos e baixos e por crises constantes. Da mesma forma, a vida profissional, o relacionamento profissional, ele carece desses sinais, ele carece dessas circunstâncias. O profissional que não ouve do seu líder um elogio, que não ouve das pessoas que estão com ela palavras que muitas vezes são energéticas, são cativantes, são importantes, esse profissional ele tende então a cair de produção muitas vezes, porque ele começa a ter dúvida. Ele começa a ter dúvida acerca da empresa, ele começa a ter dúvida acerca dele mesmo, ele começa a ter dúvida acerca de uma série de coisas. Então, querido, a dica que eu quero te dar hoje, enquanto seu professor, tenha muita certeza acerca de quem você é. Tenha muita certeza acerca dos talentos que você tem. Procure ter mais certeza daquilo que você pode fazer, que você pode criar, que você pode oferecer às pessoas para fazer o bem profissional. E com esse bem profissional, a primeira pessoa que vai ser recompensada por isso tudo, adivinha quem é? Você mesmo. Quando eu vejo um trabalho bem feito, ou quando eu pego um trabalho que eu vejo que o aluno se esforçou, que o aluno veio, perguntou, voltou, e no final das contas ele tira aquela nota que é inevitável ele tirar aquela nota boa, eu sinto um orgulho muito grande, porque a maioria às vezes volta para agradecer. Poxa, professor, valeu, houve um crescimento a partir disso. E para mim isso é um incentivo absurdo. Incentivo de quê? Continuar fazendo isso e continuar melhorando nesse aspecto. E eu saio melhor, você sai melhor. Olha o tamanho que essa corrente positiva ela vai ganhando. Quando você recebe um incentivo no teu trabalho, o cara chega em casa já beijando a esposa, mas não espere receber um incentivo externo para você beijar a sua esposa, para você abraçar o seu filho, para você chegar bem em casa. Espere, primeira coisa, o maior incentivador da tua vida é você. E em segundo lugar, as pessoas, a empresa, etc. Tudo bem? Eu acho que nós estamos começando a nos entender em relação a isso. Então vamos continuando aí. Vou dar uma pausa aqui, porque senão começa a falar direto. E aí? O que você acha de tudo isso? Tá dando para entender? Tá boa a aula? Tá tranquilo? Quer tecer algum comentário? O professor falou demais, você não concorda com o que eu falei? Por favor, pega o microfone aí, só não faz com o Giovanni. Fala um pouco mais alto. Brincadeira, Giovanni. Bota teu comentário aí, já viveu uma situação parecida? Ok, o Eduardo está dizendo, excelente aula, obrigado, cara, valeu pelo incentivo. Mas aí, mais um comentário? Coloca o seu dedinho aí, porque às vezes o seu incentivozinho ou a sua crítica, ela vai ser muito importante. Agora eu quero falar uma outra coisa sobre a questão da crítica. Mas pode colocar aí, comenta aí rapidinho. Eu dou 1 minuto para você escrever, tem muita gente que está escrevendo aí.
Luana, beleza, Luana. Luana do Bareste. Quem precisar de um empréstimo, gente, com Luana, hein? Abraço pra você também, Flor. Tamo junto. Mas quem? Só 2 pessoas, né? Já dizia Jesus, 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Mentira. Mentira não. Jesus não é mentira. Mentira é o que eu falei agora aqui. Ah, beleza, gente, beleza. O pessoal tá com o dedo cansado. Cadê o Daniel? O Daniel sumiu, bicho. Daniel me manda mensagem, mais momento nenhum. Me abandonou, esqueceu de mim, bicho. Tá certo, beleza. A galera tá aí. Jonathan, sabe as palavras? Beleza, Jonathan, tamo junto aí. Beleza, vamos junto. Então, peguei aqui, peraí. Ah, tá, beleza. Então lá, vamos para a segunda parte agora, não vou usar o slide não. A literatura, então, ela vai dizer para nós, nesse contexto, e aí é um contexto mais com RH1, né? A gente ficou muito no RH nessa parte estrutura, agora ele sai, ele começa a dizer o seguinte, nós temos que preparar os recursos humanos, então, para que ele tenha uma estrutura que seja capaz de medir os resultados, estou aqui de olho na aula, não sumi não. Ah, o Daniel aí, valeu Daniel. Grande abraço, cara. Como é que tá aí a Santa Leopoldina, né? Ah, Tamires. Beleza, Tamires. Beijo pra você também, tamo junto. E aí a literatura ela vai dizer o seguinte, olha, o dinheiro é um fator que pode motivar as pessoas, desde que utilizado de maneira apropriada. Ah, tá, recompensa financeira deve ser oportuna, no tempo certo e na medida certa. Aí que entra o RH2. Todos nós sabemos que as recompensas financeiras, elas também nos motivam, elas também nos dão um plus a mais, né? Mas a pergunta é, como é que nós vamos saber qual é a medida exata dessa recompensa? Para que ela não seja uma recompensa pífia, apesar de que, para todo coração agradecido, todo incentivo, ele é sempre muito bem-vindo, ele é sempre... sabe, deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Cuidado com aquelas pessoas que fazem de toda a vitória sua uma vitória pequena. Você chega então para uma pessoa e conta assim, poxa, recebi, né? Fui bem na empresa, me deram 100 reais. Cara, esses 100 reais ele pode significar muita coisa. Para alguém que tem um coração agradecido, ou para alguém que tá comprometido com o seu sucesso, esses 100 reais vai parecer que foi 1 milhão, porque ele vai te dar um abraço, ele vai te agradecer, vai te elogiar, falar, pô, cara, que bom que você ganhou 100 reais. Cara, tu tá ganhando 100 reais, é melhor que não ganhar nada, não é? É verdade, 50 reais que seja 10, não tem problema. Mas para uma pessoa, de muitas vezes de um coração pouco agradecido, vai dizer, nossa, 100, podia ter te dado pelo menos 150, é ou não é? E aí aquela sua alegria dos 100 reais, ela meio que vai esvaziando, vai murchando, como um vampiro que vai sugando o seu sangue. E daqui a pouquinho a gente enxerga isso como nada. Ou a gente fica até insatisfeito, ou a gente chega no outro dia da empresa chateado, porque a gente ganhou 100 reais de recompensa. Veja bem, você não ganha nada, te deram 100 reais. Mas é verdade ou não é que se nós não tomarmos o devido cuidado, nós começamos então a criar a cultura como é que eu vou dizer, do desdém. Essa é a palavra, desdém. Não, cara, toda vitória que nós temos, seja de R$1, de 10, de 50, de 100, ela é vitória. Eu vou compartilhar para vocês uma coisa que aconteceu comigo sobre essa pandemia. Para quem não sabe, não me conhece, eu sou professor. Meu empreendimento é na área da música. Né? Então eu tenho uma orquestra de violões aqui em Campo Grande. Nós temos uma orquestra de violões na Praia da Costa. São 2 grupos na Praia da Costa e um grupo aqui em Campo Grande. A gente trabalha com formação de alunos, de iniciantes e tudo. Beleza. Eu vou dizer para vocês, o que eu faço com eles não tem nada a ver com essa aula sofisticada que a gente dá aqui falando de negócios, cara. É meio que animador de auditório, sabe? É o que eu faço para viver. Agora, eles me pagam bem para isso. Eu tenho uma aluna que ela fez uma coisa sensacional. Ela faz aula, as 2 filhas dela também fazem aula. Então, por tabela, ela me paga 375 por mês.
a aula dela e das duas filhas dela nessa turma aí. No mês passado, esse mês, ela me pagou R$ 500. R$ 500. E imediatamente, o primeiro pagamento dela de R$ 500, peguei o telefone, fui agradecer, fui falar. Primeiro, na verdade, fui perguntar se ela não tinha errado. E ela falou que não. Falou que não. E ela disse o seguinte: professor, o que o senhor traz pra gente na aula, muitas vezes, é muito mais do que o que a gente está pagando aqui. E ela disse o seguinte: eu, nesse momento de pandemia, e ela é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior do que o meu, né, de muitas pessoas, ela disse: eu estou aproveitando esse momento para fazer a corrente do bem. E aí essa corrente do bem, ela foi andando. Ela foi andando. Eu tenho alunos, por exemplo, que têm a situação financeira complicada agora por causa da pandemia. Eu não permiti que esses alunos saíssem. Eles estão fazendo aula sem pagar. Eu tenho a minha empregada, por exemplo, por causa da pandemia, ela está em casa, eu não consegui fazer a suspensão do salário dela. Ela continua recebendo mesmo sem trabalhar. E não faltou nada aqui, não faltou nada lá, e nem na pessoa que me ajudou. Olha como que a vida é. E olha como que as coisas são. Então o coração agradecido, ele vai recompensar sempre, vai ter sempre uma palavra de crescimento. Essa é a grande... o que eu gostaria de dizer a vocês, em relação a vocês mesmo nesse processo: criem laços, sabe? Criem laços positivos, laços que criem a positividade, porque lá na frente pode ser que vocês venham a precisar uns dos outros, como o André Murilo um dia me chamou para trabalhar na Multivix, por exemplo, né? Uns colegas de sala de aula, como vocês são, por exemplo. E tantos outros amigos que eu já reencontrei nessas idas e vindas. O mundo dá voltas, e o coração agradecido é o coração recompensado. Tirando o prisma agora, indo para a parte não da punição, mas eu tô lendo um livro, e esse livro ele falou uma coisa que eu estou pensando no que eu li até agora, e ele vai um pouco, não na parte da punição, mas veja que por mais maduro às vezes que nós sejamos profissionalmente, eu muitas vezes me considerei maduro para muita coisa, e às vezes a gente é muito infantil para outras, tão pequenas, né? Quer um exemplo disso? Às vezes você faz uma coisa muito boa, e uma pessoa te alerta para um ponto daquela coisa boa que você fez, que não ficou tão boa assim, e você fica irado com aquilo ali por dentro, porque você está 98% certo, faltou 2% ali, ou 5% que seja para melhorar, e você se ira com a pessoa que te mostrou aquele 5%, como se ela tivesse culpa dos 5% que poderiam ser melhorados. E quando essa pessoa, então, é a sua esposa, o seu marido, seu namorado, alguém que... Aí a briga começou. Aí a chapa esquentou, minha chapa. Mas a pergunta é: por que isso nos incomoda tanto? E aí, eu estava lendo essa literatura que ela falava um pouco disso, do elogio, mas a gente querer compreender também as críticas que a gente recebe. E aí ele usa uma frase que aquilo ali entrou na minha cabeça. Ele diz o seguinte: cuidado, tenha muito cuidado quando alguém discorda da sua opinião ou de alguma coisa que você está fazendo. Esta pessoa também pode, veja bem, nem sempre todo mundo que discorda com a gente está correto, mas a sabedoria nossa, na verdade, ao invés de criar a repulsa, o ideal seria a gente ouvir, porque ele diz o seguinte: esse cara é um milionário. Ele fala o seguinte: esta pessoa pode estar te mostrando algum lado da questão que você eventualmente não esteja vendo. Aí eu falei: caraca, bicho, quantas vezes... Porque você pode estar 80% certo, aqueles 20% aprenda com o outro que tá com 20% só de razão, mas aqueles 20% dele vão te levar ao 100%. Aquela pessoa do teu trabalho que às vezes te fala algo que você às vezes pode achar até muito repulsivo, mas às vezes é aqueles 5% ali
que vai te fazer chegar ao 100, porque ele pode estar te mostrando um lado da circunstância que você, eventualmente, não estava vendo, não estava percebendo. Já ficou nervoso quando alguém fez uma coisa assim, você sequer quis ouvir? Você quer ver uma coisa que acontece muito? Eu parei com isso. Eu era o rei disso. Gente, briga de internet. Aí você vê lá, porque não sei o quê? E por que o Bolsonaro é isso? E por que o Lula não sei o que lá? E, já reparou que no fundo, ninguém, ou a maioria, não está interessado de fato em ler o que o outro está escrevendo? Porque se nós estivéssemos interessados em ouvir, poderemos perceber que muitas vezes no debate você pode ter muita razão do que você está falando, mas não necessariamente você está 100% certo. E ter 20, 10, 15, 30% às vezes de erro que você pode aprender com o outro que tem uma opinião diferente da sua, mesmo que o outro não esteja interessado em atingir o 100% com aquilo que você está ensinando a ele, você só tem a ganhar com isso. E é esse ponto aí que, se nós tivermos maturidade nos nossos treinamentos para ensinar, né, para levar as pessoas que o nosso RH foi colocado ao nosso cuidado, para ter essa maturidade, aí a avaliação de desempenho ela vai ter então o seu fruto com muito mais propriedade. Da mesma forma, as recompensas, quando elas são colocadas, por que elas são colocadas e como elas são feitas. Todos nós queremos então aprovação social e todos nós queremos também o elogio e tal, a aceitação. Então a organização, quando ela é inteligente, quando ela tem uma organização com a inteligência emocional bem desenvolvida, ela trabalha então com esse ponto, com a recompensa financeira e também com as chamadas recompensas sociais, que vai desde o cara que tem o quadro lá do funcionário do mês, que eu acho que hoje já é meio piegas, né? Porque deviam botar pelo menos uma foto bonita. Vocês botam o cara assim, ó, fulano, funcionário do mês, né? Tudo bem, mas foi, pô, louvado seja Deus, que bom. É melhor você estar lá no funcionário do mês do que zero à esquerda, né? Mas são coisas que a gente vai melhorando com o RH e vai criando, né? Como coisas que eu já fiz, eu falo pra você, como RH, foi uma das experiências mais fantásticas. Você ligar pra família do cara para elogiar o serviço do cara, bicho. Pensa num funcionário que chegou no outro dia, o cara parecia que tinha ganhado 1 milhão, tinha ganhado na Mega Sena. Pela alegria que ele trazia no coração, quando ele chegou em casa, a primeira coisa que a família dele falou, a empresa ligou para cá. Qual é a primeira coisa que ele pensou? Você é mandado embora, né? Mas ligaram para quê? Para falar que você está trabalhando muito bem, que não sei o que não sei o que lá. Então essa era a técnica que eu usava quando eu era gerente de recursos humanos e costumava dar muito certo. Nada melhor do que valorizar as pessoas, né? Isso é fundamental. Então a gente vai agora no próximo bloco voltar para a parte de slide. A gente vai discutir então alguns pontos que nós já falamos muito aqui sobre clima organizacional e tal. A questão de remuneração, ela não tem muita novidade, porque isso está, né, tá o tempo inteiro. Vamos falar sobre esses novos métodos de remuneração que já não são mais tão novos assim, porque já vem sendo executados durante muito tempo. Nós só vamos reforçar um pouquinho essa ideia e já vamos fechar então esse pacote aí desse conteúdo de hoje, que é mais estreito, é mais comum, mas eu acredito ter sido uma aula bacana até agora. Beleza, pessoal? Nós vamos dar uma pausinha então de 5 minutinhos. Eu estou chiando bastante, preciso usar uma bombinha aqui. Você vai tomar água, vai fazer um pipizinho e a gente volta daqui a pouquinho para a gente dar sequência para tocar até o final da aula de hoje. Beleza? Um grande abraço, até daqui a pouco.